A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 2. Você quer receber o cuidado de Jesus? Autor Pedro Dong. Semana 2. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quarta-feira, a verdadeira fonte. Ler com oração. Pelos seus frutos os conhecereis. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Mateus, capítulo 7, versículos 16 e 18. Precisamos estar conectados à fonte verdadeira. Os judeus, imersos em conceitos morais, éticos e religiosos, não perceberam que estavam ligados à fonte errada. Eles deveriam estar ligados ao verdadeiro. Quem não está conectado ao verdadeiro está ligado a outra fonte, que é a mentira, que é o mentiroso. Como descendência de Abraão, eles deveriam estar ligados ao Deus de Abraão. Se estivessem ligados ao Deus de Abraão, estariam automaticamente conectados ao verdadeiro e não buscariam a morte de Jesus. E Jesus declarou isso a eles: procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. João, capítulo 8, versículo 37. A versão King James atualizada registra: a minha palavra não tem lugar dentro de vós. A palavra não cabia, não tinha lugar neles, porque eles estavam cheios de conceitos de moralidade, de ética e de religião. Por isso, não havia espaço para a palavra de Deus. Ao seguir as leis como uma religião morta, a palavra viva de Deus não tinha espaço no coração deles. Essa é a prova de que eles estavam ligados a uma fonte errada. O ser humano tem dificuldades de ligar-se à fonte certa. Jesus compartilhava o que via junto ao Pai, pois sua fonte era Deus, era o Eu Sou, o verdadeiro. Se os judeus fossem de fato filhos de Abraão, praticariam as obras de Abraão, mas eles não as praticavam. Disse-lhes Jesus: eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. João, capítulo 8, versículo 38. Os judeus insistiram em dizer: nosso pai é Abraão. Versículo 39. Jesus, porém, novamente lhes disse: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Versículos 39 e 40. A fonte do Senhor era o verdadeiro. E quando ele falava, expressava a verdade que ouvira de Deus. Abraão não agira como os judeus agiam. O problema é a origem, a fonte. Eles estavam desconectados da verdadeira fonte. Nossa maior preocupação deve ser a fonte. O Senhor nos alerta sobre falsos profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 15. Por mais belas que sejam suas palavras e boas suas mensagens bíblicas, ainda precisamos verificar qual é a fonte. Disfarçados de ovelhas, alguns são lobos que buscam apenas roubar, indiferentes ao bem-estar do rebanho. Querem a todo custo alcançar seus objetivos, mesmo que com isso as ovelhas sejam prejudicadas. Pelos frutos conhecemos a árvore. Sabemos se uma pessoa está ligada à árvore boa ou má pelos frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Mateus, capítulo 7, versículos 16 a 18. Esta é uma lei natural. A árvore boa produz frutos bons, e a árvore má produz frutos maus. Não entremos em discussões, vejamos os frutos. Contra frutos não há argumentos. A árvore má será cortada e lançada ao fogo. Versículo 19. Os judeus afirmavam que Abraão era seu pai, mas os frutos deles contrariavam o que diziam. Queriam matar Jesus e não aceitavam suas palavras. Se Deus fosse a fonte deles, eles amariam Jesus e jamais pensariam em matá-lo.
João, capítulo 8, versículos 41 a 43. Por que não compreendiam a linguagem do Senhor? O problema estava no coração deles. Quando o coração está endurecido, até a melhor palavra não surte efeito. Nessa condição, eles eram incapazes de absorver a palavra do Senhor. Tinham ouvidos, mas não conseguiam ouvir. Tinham olhos, mas não conseguiam ver. Tampouco podiam perceber e entender com o coração. Mateus, capítulo 13, versículos 14 e 15. Por que a palavra profética funciona para alguns e não para outros? Porque não há espaço no coração destes para recebê-la. O coração está endurecido. Por isso, permaneçamos ligados à fonte correta, ao verdadeiro, ao Eu Sou, aquele que é a própria existência. Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.